No Acre, 7 horas e 22 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco, ou você que está chegando agora, todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco do programa, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o Lucas Gomes, diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado, o IAPEN. Lucas, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião. Bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia ao todo o Acre. Obrigado. É um prazer estar aqui novamente. Presidente, em gestões passadas, algum tempo atrás, que não faz tanto tempo assim, muito se falava que os presídios do Estado, e até falo, começando pelo Francisco de Oliveira Conde, que é o maior, e que eu acho que tem a maior superlotação, maior déficit, era um barril de pólvora prestes a explodir. Passados aí aproximadamente 10 meses da nova administração, continua da mesma maneira ou o que mudou por lá? Tião, às vezes a gente tem uma perspectiva, uma narrativa bastante alarmista do sistema penitenciário, às vezes tentando criar manchetes, né, criar um sentimento de pavorosa na associação ou na sociedade. Mas a gente, enfim, tem um presídio, né, que tem possibilidades de tentativa de fuga, ou de motins, ou de rebelião, mas hoje a gente tem um ambiente bem mais controlado do que a gente tinha, por exemplo, há um ano atrás, né? Então, a gente tem um ambiente de maior disciplina, retomamos o controle de todos os estabelecimentos prisionais, implantamos procedimentos operacionais padrão, aquilo que gerou, inclusive, bastante insatisfação, inicialmente por parte dos presos, e que foi manifestado através de visitantes, de familiares, mas que hoje a gente tem um ambiente de normalidade, os presos acabaram aceitando, vendo que aquilo é bem melhor, inclusive para eles, porque tem um ambiente muito mais controlado, né? E também temos condições de dar resposta, né? Se a gente tiver algum motim, alguma rebelião, a gente tem grupos especiais, grupos de intervenção, para que dê uma resposta rápida, né? E acabe coibindo maiores danos em situações como essa. Que medidas foram tomadas? O que você destacaria aqui que foram medidas essenciais para que esse controle de retomada dos presídios acontecesse aqui no Estado? O Estado retomou o controle desses estabelecimentos. Então, antigamente, quando você tinha o controle ali da grade principal para dentro do pavilhão, você tinha um controle somente dos presos e esses que representavam, inclusive, organizações criminosas. Hoje o Estado retomou esse controle. Então, a gente percebe um ambiente totalmente diverso do que a gente via no ano atrás. Lhe interrompendo, quando você fala aqui da questão da grade, nós tínhamos informações de que, por exemplo, ali dentro do presídio, nos corredores dos pavilhões, tinha um determinado preso que fazia ali toda a movimentação, que a gente não entrava. É isso que você está falando? Hoje o agente já entra? É assim? Em todos os presídios a gente entra, a gente faz o devido controle, faz a devida verificação. Hoje a gente tem um procedimento operacional padrão para isso, então quando o agente entra no prédio e anuncia que está no prédio, os presos automaticamente já vão para o fundo da cela, já sentam no chão, já demonstram rendição, né? Esse é o procedimento operacional padrão em caso de entrada, em caso de contagem. Então, enquanto no ano passado você entrava para fazer contagem, eu que sou agente penitenciário tenho experiência nisso, entrava para fazer a contagem, os presos estavam lá deitados ou estavam de forma à vontade dentro da cela. Hoje não. Hoje os presos já estão enfileirados, já estão alinhados. Aconteceu inclusive do agente contar um corpo forjado ali com lençóis, com toalhas, com travesseiros e acabar tendo uma fuga em torno disso, né? O preso empreendia uma fuga na noite anterior e deixava somente aquele material e acabava enganando o agente na hora da contagem. Hoje isso não pode acontecer mais, porque a partir do momento que o agente entra, o preso já vai para o fundo da cela, já demonstra rendição, né, já fica ali sentadinho esperando a contagem e até que o agente saia do interior do pavilhão, eles ficam ali naquela forma. Medidas polêmicas, como por exemplo, a proibição de entrada de salgados e refrigerantes, a proibição de televisões em algumas celas, o que mais? Visita íntima. Como é que ficou essa situação? O Estado voltou atrás ou permanece e os presos resolveram aceitar? Não, o objetivo é não dar nenhum passo atrás, né? A gente vai retomando esse ambiente de normalidade progressivamente. Então,
medidas como a gente já tomou mais recentemente, como, por exemplo, a proibição de entrada de cigarro. Né? Isso é demasiado importante, tanto para a saúde do apenado, como para as pessoas que os visitam, né? Seus familiares, que às vezes são idosos, às vezes são crianças. Né? Então, em obediência à lei antifumo, que proíbe o uso de cigarro em local fechado e com aglomeração de pessoas, a gente proibiu no estado inteiro, já era proibido em algumas unidades prisionais do estado, a exemplo da Segurança Máxima, a exemplo de Cruzeiro do Sul, e aí essa proibição foi estendida para todo o estado. Então a gente tem hoje um resultado positivo no sentido de que tem menos doenças relacionadas ao fumo, né? São ambientes fechados e com aglomeração de pessoas e acabavam... Mas fumavam dentro das celas? Dentro das celas, inclusive com visitantes dentro das celas. Né? Então, isso afetava não somente os presos fumantes, mas os passivos também, que acabavam adquirindo doenças relacionadas ao fumo. Com relação às visitas íntimas? Visitas íntimas também, a gente tem um ambiente melhor. Hoje a gente consegue fazer um melhor atendimento a essas visitantes, porque tem um fluxo menor de visitantes. Isso é bom para elas, porque tem menores filas, né? Então, a visita que era semanal passou a ser quinzenal. E também tem um ambiente de maior normalidade, de maior segurança. A gente consegue fazer uma revista melhor nessas visitantes, uma vez que tem um número mais reduzido, passar pelos body scans, nas unidades que possuem esse equipamento. Então a gente tem uma promoção maior da segurança, menos pessoas andando, transitando dentro dos presídios, e isso acontece que gera uma segurança maior dentro daquele ambiente. Se existiam reclamações dos presos, também existiam reclamações dos agentes penitenciários, más condições de trabalho e uma série de reclamações. Dentre todas essas reclamações, principalmente com relação a condições de trabalho, houve melhoras? Perfeito. Do lado do preso, sempre vai haver reclamação. Eu fiz uma visita lá cerca de 15 dias atrás. O preso reclamou que o preso num pavilhão novo, com material novo, com colchão, com roupa, né, com uniforme, estava reclamando que o chão estava frio quando ele sentava no procedimento. Sentava no chão do procedimento que o chão era frio. Então, o indivíduo encarcerado sempre vai estar procurando alguma coisa para reclamar. Mas é importante falar que na semana passada foi uma comissão de 5 juízes lá fazer uma vistoria nos presídios de Rio Branco e não constataram nada de anormal. Não constatou tortura, não se constatou violência, problemas cotidianos, como falta de remédio. Isso acontece não só dentro do presídio, mas fora também, né? O Estado tem dificuldades hoje de manter serviços básicos, mas na sexta-feira passada a gente inclusive fez um mutirão de atendimento justamente para ir aplacando pouco a pouco esse tipo de deficiência. Do lado dos agentes, a gente tem melhorado esse atendimento também. Eu falo em primeira mão aqui também que a gente está em processo de aquisição de fardamento para os agentes penitenciários de todo o Estado. Então, os agentes, até o final do ano, a gente quer que isso aconteça. A gente vai entregar pelo menos 2 blusas, uma gandola, cinto, calça, coturno, né, algo que nunca aconteceu, um uniforme completo. Também estamos em aquisição de rádio. A gente está numa deficiência muito grande de rádio de comunicação dentro dos presídios do Estado inteiro. Os últimos que foram adquiridos tinham uma qualidade péssima e acabaram que foram descartados antes da vida útil, né? Mas a gente está no processo licitatório e também estamos tentando pegar uma carona na licitação de Goiás. Se a gente conseguir essa carona, a gente consegue entregar isso aí até no próximo mês. Então, tem melhores condições. Já que você falou da questão da visita, da fiscalização dos juízes dentro das unidades, aí eu volto a tocar num outro assunto polêmico, que é a questão de alimentos vencidos e medicamentos vencidos dentro do presídio. Como é que ficou essa situação? Perfeito, é importante também tocar nesse assunto. A empresa que fornece alimento, ela teve o contrato já finalizado recentemente. Estamos num processo de transição, fizemos uma contratação emergencial de outra empresa que deve estar se instalando aí nos próximos 15 dias. Semana passada teve um parecer favorável da PGE. Hoje, segunda-feira, vai ser feita uma fiscalização dentro dessa próxima empresa que deverá entrar no Francisco de Oliveira Conde, para ver se tem realmente capacidade técnica para fazer esse atendimento. Então, é uma empresa que será descartada, essa atual, sem prejuízo, inclusive, ao processo que corre contra ela. Mas que é hoje ela ainda grave. continua fornecendo alimentação Ainda continua, até porque é um volume muito grande, Tião, são 4.000 refeições em cada refeição, né? Então 4.000 durante o almoço, 4.000 durante o jantar. Então a gente precisa de um tempo para organizar essa transição de modo a não causar prejuízo e não deixar de fornecer alimentação para o apenado, que é algo essencial, algo básico, que se acontecesse algum problema, a gente teria um problema grandioso. Né? E também tem o problema do remédio. A gente
O problema do remédio, na verdade, foi uma polêmica que eu considero desnecessária, mas eu acho que cada órgão deve, claro, fazer o seu trabalho, como o Ministério Público, a gente dá todo o apoio, inclusive eu sou entusiasta que quanto mais órgãos dentro da administração pública, né, órgãos externos, inclusive, dentro da administração pública melhor para o serviço público, você acaba tendo uma fiscalização melhor, você acaba tendo, enfim, tendo uma uma obediência melhor às regras, né, mas aqueles remédios que foram encontrados dentro do posto médico da FOC estavam dentro do almoxarifado, estavam segregados, estavam separados, já prontos para o descarte. Para o descarte, né? Não estavam dentro da sala de procedimento, não estavam na farmácia da unidade, estavam prontos para ser descartados. Isso acontece muito, infelizmente, no serviço público, acabam vencendo algumas medicações, são medicações específicas, né? Não é aquela medicação que falta nos postos de saúde. Às vezes os postos de saúde, quando veem que estão vencendo, eles acabam tendo, perto do prazo de validade, acabam enviando para outros locais para ver se conseguem dar vazão a esses medicamentos. Aconteceu em alguns casos de irem alguns medicamentos lá para a FOC para ver se a gente conseguia dar vazão, não conseguimos e acabaram vencendo. Isso acontece sempre, porque às vezes é melhor, em se tratando de medicação, sobrar do que faltar, né? Então, esses medicamentos, é importante dizer que estavam segregados, estavam separados, estavam prontos para o descarte, não iriam ser administrados, não iriam ser servidos para ninguém. Presidente, qual a maior deficiência do sistema prisional do Estado hoje? O Estado do Acre vive uma deficiência que é geral. No país todo? No país todo, inclusive, quando se fala em déficit de vagas, principalmente, né, e também presença de organizações criminosas. Talvez sejam os dois nossos maiores problemas. O Estado do Acre, desde 2016, criou 2.147 novas vagas, mas hoje tem um déficit de 1.700 vagas. Ainda? Ainda. Né? Então, enquanto a gente, por exemplo, em 2008 tinha 4.000 presos, hoje a gente está com 8.100 presos. Então, todo o Estado? Em todo o Estado. Francisco de Oliveira Conde? Pouco mais de 2.000, em torno de 2.300, 2.400 presos. Qual a capacidade lá? Tem em torno de 1.900 presos. Né? A gente está com déficit, talvez o maior déficit seja ali na Francisco de Oliveira Conde. A gente inaugurou recentemente 2 prédios lá, já tinha inaugurado 2. À medida que a gente tem criado novas vagas, a população carcerária também tem crescido, a polícia tem feito o seu trabalho, né? A situação de fronteira também é uma situação grave, aqui uma vez que este território passou a ser um território de disputa, principalmente a partir da guerra de organizações criminosas que eclodiu a partir de 2016, né, principalmente lá na fronteira do Paraguai. Então, as duas maiores organizações criminosas entraram em guerra e passaram a disputar esses territórios, principalmente o estado aqui do Acre, que é vizinho, faz fronteira com 2 dos maiores produtores de droga do mundo. Então, à medida que a gente foi criando novas vagas, a gente também foi encarcerando mais pessoas, então a gente não conseguiu ainda superar esse déficit, né, mas tem tentado utilizar de maneira racional esses espaços para aplacar um pouco essa deficiência. A demora, a lentidão em cada processo ajuda a crescer, a aumentar esse déficit? Com certeza. A gente precisa que a justiça também dê maior fluidez a esses processos. A gente tem em torno de 40% desses presos, dos 8.000, são presos provisórios, então são presos que talvez nem deveriam estar lá. Então a gente precisa dar uma vazão melhor a esses processos, a gente procura, hora ou outra, ter uma parceria com a Defensoria Pública para fazer mutirões lá dentro. A gente já fez mutirões esse ano, pretende fazer mais, justamente para prestar esse atendimento e soltar quem tiver que soltar, mas prender e punir quem tiver que punir. Agora eu tenho aqui um edital interno que fala da disponibilização de vagas para curso de rotinas e técnicas penitenciárias. O que é isso? Perfeito, Tião. Isso faz parte de um planejamento nosso que vai até o meio do ano que vem. A gente deve aprovar, a gente apresentou na semana passada, deve aprovar essa semana uma lei que estabelece o pagamento de hora-aula com fundo penitenciário, com verba do fundo penitenciário para os nossos servidores, porque às vezes a gente acabava tendo que trazer profissionais de outras áreas ou de fora para dar aula ou para capacitar os nossos profissionais. Agora a gente está podendo pagar os nossos profissionais para dar essa capacitação, que são as pessoas que mais conhecem do sistema penitenciário. Esse curso faz parte desse nosso planejamento, que vai até o ano que vem, que deve, hoje está se iniciando um em Tarauacá, esse próximo aí vai se iniciar aqui em Rio Branco. Então,
é um planejamento que a gente está fazendo em todo o Estado, que consiste na rotina penitenciária. Então, a gente tem curso de tiro, curso de defesa pessoal, curso de direitos humanos, tem também na área técnica administrativa. Então, é um recurso do fundo penitenciário que estava parado, que corria o risco de voltar, mas que a gente, com muito planejamento, já está executando aí desde a semana passada para capacitar os nossos servidores e, consequentemente, prestar o melhor atendimento à nossa população. Isso valoriza o servidor? Valoriza com certeza e faz parte do nosso programa aí de valorização do servidor, né, de melhorar as condições de trabalho, capacitá-lo, também oferecer instrumentos. A gente está também em processo aí de aquisição de armamento não letal e armamento não letal, de munição também para treinamento. A gente precisa ter um treinamento contínuo, é uma área que demanda bastante concentração, bastante capacitação, né? Então a gente precisa estar muito bem preparado tecnicamente para fazer o nosso ofício da melhor maneira. Com relação a algumas fugas que aconteceram não só no Francisco de Oliveira Conde, mas também no presídio Manuel Nery, lá em Cruzeiro do Sul, principalmente, e que o IAPEM diz que abriu um processo administrativo. A que pé que está aquelas apurações? Já existe um procedimento administrativo tanto em Rio Branco quanto em Cruzeiro do Sul. A gente não pode, claro, adiantar o resultado disso, porque ainda está em trâmite, mas a gente tem tomado as medidas. No caso de Cruzeiro do Sul, a gente tem uma estrutura nova. Houve negligência dos agentes? Olha, inicialmente a gente pode acreditar que sim, mas também... Nada confirmado. Nada confirmado. A gente precisa encerrar esse processo. Em Cruzeiro do Sul a gente tem uma estrutura nova, com câmeras, com sensor de movimento, então a gente precisa apurar isso da melhor maneira, se for o caso, fazer a devida punição para que casos como este não aconteçam mais. Quantos presídios existem no estado hoje? 9 presídios. Quantos em Rio Branco? Aqui em Rio Branco nós temos 3. 3 em Rio Branco? Isso. Um em Cruzeiro do Sul, não é isso? Isso, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Quinari. Existe previsão de construção de presídio em outros municípios ou nesses que a gente já falou? Não, existe um ensaio do governo federal de fazer um presídio federal aqui, mas nada foi confirmado ainda. A gente também não tem intenção de criar novos presídios, que a gente quer... reduzir. Na verdade, é criar novas vagas nos presídios que a gente já tem. A gente tem espaços grandes, né? Os presídios inclusive de Rio Branco aqui é uma colônia penal, então a gente tem uma área muito grande para a construção. Então a intenção é otimizar, usar melhor esse espaço aí para que não tenha uma nova estrutura administrativa, para que não... enfim, não cause gerando um ônus maior ainda para o Estado. Quando você fala em colônia penal, ainda existe aquele trabalho feito pelos presos de confecção de bolas, de móveis, e uma série de trabalhos que existiam lá dentro? Assunto importante, Tião. A gente tem ampliado as frentes de trabalho. A bola não existe mais, a costura da bola não é uma opção rentável. Por que parou? Porque não se demonstrou mais rentável, né? Não tinha mercado para isso, mas a gente tem parcerias com diversas prefeituras. A gente firmou recentemente com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, com a Prefeitura de Quinari. A prefeita de Tarauacá também entrou em contato recentemente, quer firmar. E em Rio Branco isso já acontece através da Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, empregando presos na poda de árvores, na limpeza de parques urbanos. Isso acontece. Isso a gente tem aumentado o nosso efetivo, né? A gente acha que isso é bom. Aqui em Rio Branco está acontecendo, né? Aqui em Rio Branco está acontecendo, isso é bom para o apenado. Deu certo? Deu certo, a gente não teve nenhuma ocorrência nesse sentido, né? O preso também gosta porque acaba trabalhando, acaba saindo da ociosidade, que é uma das maiores reclamações dos apenados. Mente vazia, a oficina do capeta, diga logo assim. Exatamente. Então a gente tem presos que trabalham, inclusive, Tião, a gente agora no próximo dia 30, já adiantando o convite, a gente não conseguiu fechar o local ainda, mas eu inclusive quero voltar aqui para fazer o anúncio desse programa que chama Fundo Rotativo. A gente deve chamar empresas para dentro dos presídios. Inclusive, já existem empresas que já têm interesse, que já está costurando como isso vai se dar, mas a gente deve consolidar isso num evento que a gente tem no próximo dia 30, que funciona da seguinte maneira. Essas empresas se instalam dentro dos presídios, acabam tendo alguns incentivos fiscais para isso, pagam pela mão de obra do preso, pagam um salário mínimo. Esse salário mínimo não vai inteiramente para o preso, 25% vai para o consumo dele lá dentro, 25% volta para o programa, então volta através de melhorias na própria unidade prisional, 25% vai para os seus familiares, para dar uma manutenção, para ajudá-los enquanto o indivíduo está encarcerado, e 25% vai para um fundo para quando ele sair. Ele resgata? Ele resgata quando ele sair, então quando ele sair não tem somente uma perspectiva profissional, mas tem também uma perspectiva econômica e não cai
diretamente já nas mãos do crime organizado, como é o que tem acontecido hoje. Então, é um programa revolucionário, o Tião funciona muito bem em estados como Santa Catarina, onde há presídios que 100% dos presos trabalham. A gente quer chegar a esse objetivo aqui, é claro, a longo prazo. A curto prazo aí a gente quer chegar aos 30%, 40% até o final do próximo ano. Então é um desafio muito grande, mas empresas já demonstraram interesse, né, uma vez que essa mão de obra não tem vínculo empregatício, não é regido pela CLT. Então, às vezes o trabalhador da iniciativa privada que acaba custando quase 2 salários mínimos, um apenado custa somente 1, ainda tem uma produtividade maior, segundo relato de empresários lá de Santa Catarina. E aí por que tem essa produtividade maior? É porque uma mão de obra que é muito mais concentrada, que não tem preocupações externas, não tem uso de celular, não tem a ressaca do fim de semana, né? Então tem uma concentração maior que acaba gerando, né, um trabalho muito mais eficiente, né, do ponto de vista profissional. E o preço vai estar garantindo um valor no final do mês, na linguagem bem popular. Exato. E ainda vai estar tendo a questão da redução da pena. A cada 3 dias trabalhado, ele reduz 1, não é isso? Exatamente. A gente sabe que o crime, às vezes, por muitas vezes, é uma opção pessoal, né, uma conduta pessoal, uma conduta individual, mas às vezes também é uma questão de oportunidade, está atrelado também às suas oportunidades. Quando a gente olha aqui, faz um check-up do perfil do preso acriano, a gente tem presos que 99% não tem ensino médio, 75% não tem ensino fundamental, não tem nenhuma formação profissional, né? Então, são indivíduos que precisam, claro, ser reinseridos profissionalmente, ser reinseridos à sociedade através principalmente da educação e do trabalho. Presidente, se eu pedisse que o senhor mandasse um recado para os presos, que nós temos audiência dentro dos presídios, o que o senhor falaria para eles? Olha, a gente está aqui não somente para punir, mas também para oferecer oportunidades. A gente acredita, por muito tempo eu não acreditei em ressocialização, mas hoje eu acredito em ressocialização. Eu acho que essas pessoas que estão encarceradas deverão retornar mais cedo ou mais tarde à sociedade, então é importante para nós que retornem melhor do que entraram, né? É claro que a gente tem promovido um ambiente de disciplina, um ambiente de controle, às vezes tem sido bastante rigoroso, mas isso faz parte da modelagem do caráter desse indivíduo, né, para que também entendam que aquele é um local de punição, mas concomitantemente também deve ser um local de oportunidade. A gente tem reativado locais de estudo, na Foco principalmente, em outros presídios, estendido essas oportunidades de estudo, e agora com esse programa, que deve ser anunciado agora no dia 30, a gente também tem a possibilidade de estender essas oportunidades de trabalho, né, que deve ser algo revolucionário para todo mundo. Eu lhe aguardo aqui antes do lançamento do programa. Perfeito. Viu? Algo que o senhor queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Somente isso, queria reforçar, inclusive, o convite aos empresários. Dia 30 a gente vai, até lá, na próxima semana a gente já está fazendo esse anúncio. É algo que é importante para todo mundo, é importante economicamente para o empresário, mas é também importante do ponto de vista social, né? Quem recebe a mão de obra do preso, né? Quem contrata a mão de obra do apenado, está, na verdade, cumprindo também um papel social, né? Que é de reintegração. A gente precisa se unir, Tião, nesse esforço da segurança pública, né? A segurança pública é um dever do Estado, mas também é uma responsabilidade de todos. Então, aí entra o empresário, entra o cidadão, entra os núcleos familiares, as igrejas, né? Então, é um trabalho conjunto. A imprensa, inclusive, tem um papel fundamental nessa briga, né? Nessa guerra que a gente tem travado, mas que, com a graça de Deus e com muito trabalho, com muito esforço, a gente espera vencer. 7h47. Eu conversei aqui com o Lucas Gomes, diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado. Presidente, obrigado por sua vinda. Eu que agradeço. E com isso nós terminamos o Bom Dia Rio Branco desta segunda-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser, Ele haverá de querer, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente segunda-feira, uma ótima semana e até amanhã.